Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h04. O Viva Voz está no ar em dia de pesquisa Datafolha. A gente vai fazer uma longa e detalhada análise dos números, trazer as primeiras repercussões com os candidatos aqui de São Paulo, dados em outras praças. Enfim, fica com a gente que vai ter muito número e muito cenário aqui hoje. Carol Moura, Guilherme Muniz também já chegando mais cedo para isso. É isso. Boa noite, Vera, de novo para os ouvintes. A análise toda aí dos dados do Datafolha. Também tem novidades naquela história do bloqueio do X e a disputa pela sucessão na Câmara. Exatamente. Esse é o tema também da Renata Agostini hoje. Então, pela próxima hora, o que não falta é análise, informação e bastidores. Como eu disse, Guilherme Muniz já está aqui do meu lado, no estúdio, e ele vai trazer os números, os recortes e as repercussões do Datafolha, começando aqui por São Paulo. Boa noite, Muniz. Isso, Vera. Boa noite para você, para Carol, para os ouvintes. Bastante coisa para a gente detalhar aqui. Essa primeira pesquisa Datafolha, que foi feita na prefeitura, né, olhando para os candidatos à prefeitura, é a primeira feita depois do início do horário eleitoral. E ela está indicando, no geral, uma estabilidade entre os principais candidatos. Mas o destaque fica aí para o crescimento dentro da margem de erro, no teto da margem de erro, do atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDB. Os números gerais são os seguintes. Guilherme Boulos, do PSOL, segue liderando a disputa com 23% das intenções de voto. Na sequência, Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, do MDB, estão empatados numericamente com 22% cada. Quando a gente compara com a pesquisa anterior, divulgada pelo Datafolha no dia 22 de agosto, Boulos se manteve estável, Nunes oscilou 3 pontos percentuais para cima e Marçal oscilou 1 ponto percentual também para cima. Para finalizar aqui a lista dos principais candidatos, Tabata Amaral, do PSB, tem 9%, enquanto José Luiz da Atena, do PSDB, tem 7%. Essa é uma pesquisa que foi contratada pela TV Globo, ouviu presencialmente 1.204 pessoas com mais de 16 anos na capital paulista entre os dias 3 e 4 de setembro, margem de erro de 3 pontos percentuais e foi registrada com o número SP3608/2024. Lembrar aqui, Vera, que depois do início da campanha de TV, tem uma diferença bastante grande entre o tempo de cada candidato, né? Ricardo Nunes é o candidato que tem o maior tempo de campanha disparado por ter a maior coligação. São 6 minutos e 30 segundos por dia e quase 2.000 inserções daquelas mais curtas. Guilherme Boulos tem 2 minutos e 22 segundos, com 700 inserções, e Pablo Marçal não tem tempo de rádio e TV, porque não atingiu ali o mínimo de representação no Congresso. Então, esses são os dados gerais dessa pesquisa Datafolha. É isso, a Tabata também oscilou 1 ponto para cima, da Atena negativamente 3 pontos, então nesse pelotão de baixo as coisas seguem com uma desidratação do Datena. Ele chegou a estar bem melhor, já chegou a ter 18 e agora está pontuando bem menos. E o que dá para a gente saber sobre cenários de segundo turno, Muniz? Aqui tem uma novidade, Vera, porque o Instituto testou pela primeira vez cenários de segundo turno, incluindo Pablo Marçal na disputa. E nos 2 casos em que ele é testado agora, ele perde. No cenário de confronto entre Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, o atual prefeito venceria com 53% contra 31%. Entre Boulos e Marçal, Boulos teria 45%, enquanto Marçal vem com 39%. Os dois, portanto, estão empatados no limite máximo da margem de erro. E no terceiro cenário que foi testado, é o confronto entre Nunes e Boulos, que inclusive é o único cenário que já tinha sido testado antes. O prefeito segue à frente com 49% contra 37% de Boulos. Isso representa uma oscilação positiva de 2 pontos para Nunes e uma oscilação de 1 ponto negativo para Boulos. Carol, a gente tinha feito, essa observação da outra vez que teve pesquisa de por que não faziam outros cenários e agora essa lacuna está suprida, né? Até porque embolou completamente, né? Ali na pesquisa para primeiro turno, realmente qualquer cenário é possível, né? Uma análise combinatória ali. Agora, Muniz, o que a gente pode falar da rejeição? Porque o Pablo Marçal, à medida que vai se tornando mais conhecido e vai tendo mais intenções de voto, também vai se tornando alvo de uma rejeição maior, né? Teve uma alteração mais significativa na rejeição de Marçal e de Nunes.
O Pablo Marçal subiu 4 pontos, viu a rejeição aumentar em 4 pontos percentuais e, com isso, ele se tornou agora o candidato mais rejeitado em São Paulo. São 38%. Ele ultrapassou, portanto, numericamente, Guilherme Boulos, que manteve os mesmos 37% de antes. Então, os dois estão, sim, tecnicamente empatados na rejeição. Datena vem na sequência com 32%, o mesmo índice também da pesquisa anterior. E Nunes, que eu falei que também teve uma mexida um pouco mais significativa, caiu 4 pontos percentuais na rejeição e agora tem 21%. Carol. Pois é importante esse dado, porque foi uma semana em que o Pablo Marçal apostou tudo na estratégia dele de agressividade para cima dos adversários e para cima da imprensa. No debate do último domingo na Gazeta, ele abusou do direito de ficar fazendo aquelas coisas de fazer um M, xingar, dar apelido pejorativo para os rivais. E depois, no dia seguinte, foi ao Roda Viva, abusou de novo dessa tática de agressividade com os jornalistas e principalmente depois nos recortes. Na íntegra do programa não foi assim tão agressivo, mas depois os recortes que fez foram todos para ressaltar supostas lacrações que ele teria feito para cima dos jornalistas da bancada. Depois, na sabatina UOL, UOL e Folha, a mesma coisa, foi tratado com muito respeito. A sabatina era uma sabatina temática, era para discutir propostas e todos os recortes dele foram em cima de lacrações, em cima das jornalistas. O jornalismo perdeu, a imprensa é militante. Foi uma semana de discursos. Agressividade com o Josias de Souza no debate, dizendo que ia ganhar no primeiro turno, não vai ter segundo turno, agressividade para cima do governador Tarcísio. E o resultado não foi um crescimento como vinha acontecendo, crescimento ali bem menor e a explosão da rejeição. Então, nem sempre quem lacra lucra. Talvez essa seja uma lição aí para esse primeiro Datafolha. E aquela coisa, a importância das redes sociais, bastante relativizada quando entra a TV. A TV não importa mais tanto, tudo bem, pode não ter o peso que tinha antes, mas essa discrepância de tempo que o Ricardo Nunes tem, 60%, acaba fazendo a diferença para massificar uma outra mensagem. E aí entra um dado que o Muniz vai trazer agora sobre a importância dos padrinhos políticos, porque aí eu vou fechar essa análise, porque eu acho que tem um dado muito importante para explicar o resultado de hoje. Diga lá, Muniz. O Datafolha indica que Marçal avançou no voto bolsonarista. Ele foi de 44% para 48% entre aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro no segundo turno da última eleição presidencial. O Nunes, que é oficialmente apoiado por Bolsonaro, mas que enfrenta ali a resistência do ex-presidente de embarcar de cabeça na campanha, oscilou de 31% para 30%. E aí, para finalizar, Boulos, que é apoiado ostensivamente pelo Lula, oscilou negativamente 1 ponto entre os eleitores do padrinho político em 2022, passando de 44% para 43%. E tem um outro dado também que é bem importante, que é a importância do Tarcísio nesse rolê, porque entre os que dizem ter votado no governador, o prefeito Ricardo Nunes lidera. E foi uma semana em que o governador Tarcísio de Freitas intensificou a sua presença na candidatura do Boulos. Eu escrevi uma análise no meu blog no Globo Agora, mostrando a coincidência do discurso dessas entradas do Tarcísio na campanha do Nunes com o que a pesquisa mostra. Ele fala duas coisas. O Nunes é mais confiável e ele é o único que ganha do Boulos no segundo turno. O Eduardo Scolese, editor de política da Folha e nosso ouvinte, escreve aqui para nos alertar para uma tecnicalidade do Datafolha, Muniz, que quando está no limite máximo da margem, o Datafolha não considera empate técnico. Então, portanto, isso em caso de segundo turno. Portanto, no segundo turno, por esse Datafolha que mostra eles separados pelo limite máximo da margem, o Boulos ganha do Marçal. E esse tem sido um discurso importante das falas do Tarcísio. Olha, o Nunes é quem ganha do Boulos no segundo turno, fazendo já uma pregação de voto útil da direita à revelia do Jair Bolsonaro, tá? Porque é ali um momento em que a criatura se separou um pouco do criador e o governador, inclusive, foi a Brasília para explicar para o Bolsonaro porque ele achava que ele estava errando ao ficar com esse apoio hesitante ao Ricardo Nunes. Então, isso talvez se reflita de alguma forma no próximo sábado, no 7 de setembro. A gente vai ter já a Marcela Lorenzetto para falar sobre isso.
Eu queria fechar com as repercussões, Muniz. Os candidatos já falaram sobre a pesquisa? Já começaram a se manifestar, sim, Vera. O líder da pesquisa, Guilherme Boulos, vai se reunir com os integrantes de campanha nessa noite para avaliar aí as estratégias depois dessa pesquisa. E durante um ato de campanha, logo depois da divulgação dos resultados, ele celebrou os números e fez ali algumas críticas indiretas a Pablo Marçal. Saiu agora a pesquisa da Datafolha e a gente continua liderando. Tem gente que gosta de muita conversinha de internet, mas o que vale é a vontade do povo. Quem decide eleição não é robô de internet, não. Quem decide eleição é povo na rua, é olho no olho. Para os adversários que inventam mentira, que jogam baixo, que trabalham com fake news, tomem jeito, sejam honestos, porque o trabalho honesto está fazendo a diferença. Bom, o prefeito Ricardo Nunes visitava ali uma obra junto exatamente do governador Tarcísio de Freitas, que tem feito essa defesa da candidatura dele, e aí na saída desse ato ele destacou a liderança que ele tem nos cenários de segundo turno. Datafolha eu fui o que mais cresci. Em todos os cenários sou eu que ganho com tranquilidade da esquerda, da extrema esquerda, então serei eu o candidato que vai ganhar as eleições conforme tem demonstrado todas as pesquisas e o Datafolha mostra isso. O candidato Pablo Marçal está numa viagem, ele enviou uma nota aqui à equipe da CBN. Nessa nota ele questiona os métodos da pesquisa e diz que os levantamentos internos ali que a campanha faz mostram que o candidato aparece de forma isolada na liderança. José Luiz da Atena evitou ali um contato com a imprensa no final de um ato que ele fez durante a divulgação dos dados, falou rapidamente ali de dentro de um carro e minimizou o desempenho. Tem muito a ver com o recurso e com o tempo do horário eleitoral. Só que as pesquisas, por melhores que sejam, elas não chegam a pegar as periferias da cidade, onde eu sou mais forte, onde eu tenho mais votos. Eu acho que quando for captado isso da boca de urna, nós vamos ter um volume grande de votação. É muito melhor você começar uma maratona correndo devagarinho do que começar lá na frente e depois recuar, como você disse. Eu comecei lá na frente e recuei. Quem sabe agora correndo a maratona cada dia, um dia, a gente chega em primeiro lugar. E fechando aí as repercussões, Tabata Amaral também repercutiu em nota, destacou que a campanha dela cresce em todas as últimas pesquisas, o que refletiria, na visão dela, a aprovação do desempenho em debates e entrevistas. Tabata também diz apostar no aumento do conhecimento das propostas dela pela população nas próximas semanas, o que faria a rejeição dela diminuir um pouco mais, Vera. O problema das candidaturas do Datena e da Tabata é algo que vem acontecendo em eleições recentes, que é essa antecipação do voto útil. Se confirmar isso, eles podem ser aí alvo de voto útil tanto no Boulos, quanto no Marçal, quanto no Nunes. Então, a conferir as próximas rodadas de pesquisas. Muniz, a gente teve Datafolha também em outras capitais importantes. O que os números mostram para a gente? Vera, começando pelo Rio de Janeiro, esse é o primeiro levantamento por lá feito depois do fim do prazo para o registro das candidaturas, né? E o levantamento mostra o atual prefeito, Eduardo Paes, oscilando positivamente no limite máximo ali da margem de erro. Ele subiu 3 pontos percentuais, chegou agora a 59%. Na sequência vem Alexandre Ramagem, do PL, com 11%, ele tinha 9% antes, e Tarcísio Mota, do PSOL, com 6%, sendo que ele tinha 7% na pesquisa anterior. Os dois, tanto Ramagem quanto Mota, estão empatados aí na segunda colocação. A rejeição de Ramagem cresceu 8 pontos percentuais, chegou a 29%, ele lidera esse levantamento. Tarcísio Mota subiu 2 pontos, Paes, por outro lado, viu a rejeição diminuir de 19% para 14%. Essa pesquisa foi feita ali entre os dias 3 e 4 de setembro, com 1.106 eleitores de 16 anos ou mais, encomendada também pela Globo e registrada no TSE com o protocolo 7390/2024. Vera, não tem surpresa nesses números do Datafolha para o Rio de Janeiro, né? Situação muito confortável para o Eduardo Paes. O Ramagem até se tornou mais conhecido. Agora 54% dizem que conhecem o Ramagem, mas isso não se traduziu aí numa expressiva alta
nas intenções de voto, né? Ele subiu só 2 pontos, o Paz muito consolidado, e como estratégia, ele tem o apoio do presidente Lula, mas não é um apoio que fica assim muito explícito, o Paz não foca muito nisso nas peças da campanha, até aparece, tem uma imagem ou outra dele com Lula, mas não é o foco, até porque o Paz abocanha uma boa parte do eleitorado bolsonarista, né? Entre as pessoas que votaram no Bolsonaro em 2022, 45% declaram intenção de voto no Eduardo Paes e só 29% contra o Ramagem. Ramagem apostou numa estratégia de campanha, parece que o tiro saiu pela culatra, né? Falando muito da pauta de segurança, da crise na segurança pública, mas fato amigo é que ele é inimigo apoiado do governador. Pois é, fã ou hater, né? Porque ele tem o apoio do governador Cláudio Castro. E todo mundo sabe que política de segurança é uma atribuição do Estado. O próprio Cláudio Castro deu declarações recentes admitindo que tem um problema, que tem uma crise no setor, e o Eduardo Paes rapidamente utilizou esse argumento contra o Ramagem, né? Então, não conseguiu decolar, parece que a coisa vai ser resolvida no primeiro turno mesmo. E se tem um bolsonarista raiz nessa campanha, é esse, né? O Bolsonaro fez questão no nome dele, insistiu. Então vai ser uma derrota para a família Bolsonaro em casa, a se confirmar esse cenário. O que mais, Muniz? Tem Minas, tem Belo Horizonte aí também? Tem BH também, Vera. Por lá, vários candidatos viram os índices melhorarem, mudarem aí de alguma forma. Tem um empate técnico ainda grande ali. O Mauro Tramonte, do Republicanos, segue liderando a pesquisa. Ele oscilou positivamente de 27% para 29%. O atual prefeito Fouad Noman, do PSD, cresceu 4 pontos, chegando a 14%. E também tem ali outros candidatos bem próximos. Bruno Engler, do PL, passou de 10% para 13%. Duda Salaber, do PDT, foi de 10% para 12%. E Rogério Correia, do PT, foi de 7% para 8%. Pesquisa que também foi contratada pela Globo, feita com 910 pessoas com mais de 16 anos em Belo Horizonte, de 3 a 4 de setembro, registrada na Justiça Eleitoral no protocolo MG 2912/2024, também com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Um cenário bem embolado esse de BH. O candidato do consórcio Zema Calil ainda liderando com folga, mas aquele pelotão, e é engraçado que é um pelotão grande de pessoas que disputam o segundo lugar e todos se moveram para cima. É como se a disputa estivesse começando agora em Belo Horizonte com a TV e que os candidatos fossem muito desconhecidos. Diferentemente daqui, que desde o início o índice de não voto é muito baixo, lá era alto e foi isso que caiu para que se configurasse um cenário em que praticamente todo mundo subiu. O único que caiu, e caiu bastante, foi o senador Carlos Viana. Eu cheguei a ver algumas peças da campanha, uma campanha meio xerife, ali, uma coisa meio estranha. E como já tem uma direita muito congestionada e o Zema está em um e o Bolsonaro em outro, ele acabou esvaziando nesse início. Mas tanto o prefeito Fouad Noman subiu o Bruno Engler, candidato do Bolsonaro. Então, ainda um segundo turno com muita dose de imprevisibilidade na capital mineira. Vai ser interessante da gente analisar por lá, Muniz. O Viana, que foi, só para complementar aqui o que você falava, ele foi de 12% para 5% nessa alteração aí que você estava mencionando, Vera. Teve mais alguma praça ou só essa? Teve Recife, que então é aquela disputa bem acirrada. Só que não, né? Só que o contrário. Por lá tá tranquilo, tá favorável demais o prefeito. Exato. E tá até mais favorável, viu, Carol? O atual prefeito João Campos, do PSB, na verdade, ele oscilou negativamente. Não tá mais favorável, mas segue ainda muito favorável. Segue na liderança. Ele tem 74% da intenção de voto. Tinha 76% no mês de agosto. Na sequência, tem 3 candidatos ali empatados tecnicamente. Gilson Machado, do PL, oscilou positivamente de 6% para 9%. Daniel Coelho, do PSD, manteve os mesmos 5%. E Dani Portela, do PSOL, também manteve os mesmos 4%. Então, teve alteração entre os 2 primeiros colocados, o João Campos lá na frente e o Gilson Machado em segundo lugar. Foram 910 eleitores ouvidos na capital pernambucana, de 3 a 4 de setembro. Margem de erro também de 3%. Foi contratada pela TV Globo e tem o número PE 5223/2024. Ali... O apoio do Trump não surtiu efeito, né, Vera? Não surtiu. Acho que o Trump ainda não sabe que ele apoia o candidato. O Gilson Machado. Ele ainda não foi informado desse apoio. Gente. Talvez depois que ele for informado, ele entre na campanha. Não dá nem para falar muito em
em mudança, né? É um fosso que existe entre o prefeito João Campos e os demais candidatos. O candidato Daniel Coelho, do PSD, que é o que tem o apoio da governadora, tem 5%, e eu acabei vendo várias peças da campanha dele. E quando você tem uma disputa assim tão díspare, fica uma coisa esquisita, porque ele fala assim: João Campos é o pior prefeito na área de habitação, e o cara tem 74. Então, é o tipo de campanha que você acaba meio chamando o eleitor de idiota. Tudo bem que o sujeito é seu adversário, mas tem que fazer a campanha falando outras coisas. Eu acho pior prefeito, você está chamando o eleitor de burro. Então, é difícil encontrar o tom quando a coisa desgarra assim, dessa maneira. A gente vai para o nosso intervalo, volta já com um ponto de vista. A Renata Agostini vai falar para a gente sobre a disputa na Câmara. E aí vai ter Brasília e vai ter também a sabatina em BH. Já. Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Olá, boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Boa noite. Renata, explica pra gente que reviravolta foi essa na disputa pela presidência da Câmara, o que ela representa, quem ganha, quem perde e quais os próximos lances. Pois é uma corrida que estava, não vou dizer que estava modorrenta porque ela estava antecipada, mas ela estava ali com uma pitada de suspense, né? Essa sucessão na presidência da Câmara dos Deputados, que só vai acontecer no ano que vem, ou seja, quando os deputados retomarem os trabalhos legislativos lá em fevereiro. Essa campanha para decidir ali quem vai suceder Arthur Lira, ela se iniciou de uma forma muitíssimo antecipada, inclusive a contragosto do próprio Arthur Lira. Afinal, ninguém gosta de ver já a articulação para ser substituído, ainda que esse fosse um fato inevitável. Diante disso, o que havia era uma expectativa muito grande de agora, em agosto, o próprio Arthur Lira apontar quem seria dos pré-candidatos, né, que estavam ali há muitos meses se movimentando, quem seria o seu escolhido, ou seja, quem seria lá ungido com o seu apoio. Por que isso era importante? Porque o atual presidente da Câmara tem uma força enorme, tem uma influência muito grande sobre boa parte do plenário, mas mais do que isso, porque Arthur Lira já vinha costurando tanto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto ali com o PL, que é o maior partido da casa, tanto com o próprio Palácio do Planalto, um caminho que eles têm chamado de um caminho de consenso, ou seja, um nome que pudesse ali no final ter o apoio de todo mundo. Tudo caminhava para que esse apoio fosse dado a Elmar Nascimento, que é do União Brasil. Por que caminhava para isso, ou essa era a aposta? Porque Lira, nos bastidores, nunca escondeu que gostaria de ver, né, esse seu grande aliado, eles são muito próximos, Elmar tem a confiança de Arthur Lira, são de partidos diferentes, mas são muito próximos. O problema é que havia, não só por uma parte ali dos partidos, mas também havia dúvidas, e pessoas próximas de Lira sempre apontavam isso, sobre a viabilidade de Elmar Nascimento. E aí a Vera começou nossa conversa falando, reviravolta. Por quê? Ciente de que isso acabaria acontecendo, um dos postulantes a essa candidatura, que é o presidente do Republicanos, outro partido do Centrão, o deputado Marcos Pereira, que dizia que não ia desistir de jeito nenhum, porque ele já tinha feito isso lá atrás, quando tentou disputar, inclusive, e perdeu, né, a tentativa para o próprio Arthur Lira, não ia de jeito nenhum desistir, mas ele resolveu desistir, porque ele viu que não tinha espaço e abriu mão para apoiar o líder do seu partido na Câmara, que é o deputado Hugo Mota. Por que ele fez isso? Sim, fez isso porque foi forçado a fazer. A condição que tinha sido colocada ali pelo próprio
Arthur Lira, para que eventualmente ele apoiasse Marcos Pereira, era o Marcos Pereira conseguir unir outros partidos em torno de si, ali do Centrão, mais notadamente o PSD de Gilberto Kassab, que tem seu próprio candidato. E aí Marcos Pereira viu que não ia conseguir, pegou e fez basicamente truco. E falou, não, então eu estou saindo, mas eu estou já colocando aqui que o meu apoio vai para o candidato do meu partido. Isso pegou muita gente no contrapé. Agora, Renata, o presidente Lula diz que não tem candidato, que não tem preferido, mas ficou claro que tem um preterido, que era o Elmar Nascimento, né? Pois é. No meio dessa jogada, o Palácio do Planalto, que tem, e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem feito muita questão de dizer que não vai se miscuir nessa história, que não vai meter o dedo, que não tem seu próprio candidato. Bem, ficou muito evidente que o Planalto, no mínimo, tem alguém que ele não gostaria que estivesse lá e foi deixando suas digitais nessa história. Segundo um ministro com quem eu conversei, na semana passada, nos últimos dias, eles tinham uma leitura de que o presidente da Câmara tinha ali dado algumas indicações de que poderia, sim, acabar apoiando o Marcos Pereira se ele conseguisse fazer essa jogada ali, unindo o Centrão. E aí, o Palácio do Planalto começou, de fato, a trabalhar. Foi a campo para tentar ajudar essa operação dar certo. Veja, o próprio presidente Lula se reuniu com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para tratar dessa história. Ouviu de Kassab que o PSD não ia sair dessa disputa, que ia continuar lá batalhando com o seu candidato, que é o deputado Antônio Brito. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também conversou com o Kassab, porque Tarcísio de Freitas, ele é do partido de Marcos Pereira, do Republicanos, Gilberto Kassab é um aliado no governo de São Paulo, o PSD tem a vice, também ouviu que nada feito. E aí, quando, portanto, o Republicanos diz, olha, seguimos nessa disputa, mas o nome mudou, Lula já no dia seguinte a esse anúncio recebe o Hugo Mota para uma primeira conversa. Então veja, é claro que o Palácio do Planalto pode argumentar que mas a gente foi a campo ali tentar ver se essa história andava porque era indicação de que seria o nome de consenso. Mas a gente não viu nenhum movimento parecido para tentar dar robustez à candidatura de Elmar Nascimento. Gente, por que tem esse pé atrás com Elmar Nascimento? Elmar Nascimento tem um histórico de desavenças com petistas na Bahia. Vamos lembrar que tem petista da Bahia no coração do governo, na Casa Civil, o ministro Rui Costa. Mas, além disso, tem uma avaliação de que ele tem ali um gênio muito forte, é muito arisco, é inconfiável. Então, está ficando muito evidente que se o governo não vai dar ali a cara a tapa, ter um seu próprio candidato ou verbalizar isso, vai sim, quando é necessário, fazer movimentos para se proteger do que seria essa solução Elmar Nascimento. Qual é o problema? Um dia depois dessa jogada, nós temos Arthur Lira, nesse momento, até agora, né, silente, e Elmar Nascimento já foi a campo. Foi, inclusive, atrás de quem? De Gilberto Kassab. Tentar já trazê-lo para o seu lado e fazer ali um contra-ataque nessa ambição do Republicanos. É um jogo muito detido ali, para e passo, que ainda vai ter muitos desdobramentos. E veja, a gente está em setembro, Vera Magalhães. Essa história é só para fevereiro. Dá para ter muita reviravolta ainda mais porque o Arthur Lira está bem quieto, acho que está tentando medir aí o estrago, né, na coesão do seu bloco, que essa mudança de rumo pode ter causado, né, Rê? Exatamente, tem uma questão de, primeiro, ver como que essas outras peças vão se acomodar. Então, ficou muito... houve já de pronto uma curiosidade muito grande sobre a reação de Gilberto Kassab. Marcos Pereira caiu atirando, dizendo basicamente que só não se viabilizou como presidente da Câmara, e gente muito próxima a ele disse que esse era um sonho, né, nutrido há muito tempo, porque Gilberto Kassab o impediu. Sim. Muita gente dentro do Republicanos falando que, olha, tem aí uma guerra velada, né, que está se avizinhando. E agora, olha o que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Marcos Pereira. Bem, se no fim o Gilberto Kassab não retirar a candidatura do Brito e lá no final acabar compondo com o Hugo Mota, vai ficar mais evidente que a questão era pessoal. Sim. O fato é que são partidos do Centrão e isso pode ter desdobramentos também mais à frente.
A gente vai estar aqui acompanhando com você. Obrigada por hoje, Renata. Bom fim de semana. Até terça. Obrigada, meninas. Até semana que vem. Tchau, tchau. E outra novela que continua tendo desdobramentos, Carol, é a do bloqueio do X aqui no Brasil. Agora, inclusive, desdobramentos internacionais. O Milei resolveu entrar na história, falar a respeito. Quem traz os novos fatos disso é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e aos ouvintes. Pois é, começando com o mais recente aqui no país, a Anatel informou ao Supremo Tribunal Federal que a Starlink, empresa também do bilionário Elon Musk, bloqueou o acesso ao X por 224.458 pontos de internet que a empresa fornece no país. Lembrando que inicialmente a Starlink tinha informado que não cumpriria a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas depois voltou atrás e esse bloqueio do X por meio da Starlink foi cumprido no início da noite de ontem. Já o ministro Nunes Marques afirmou que o bloqueio da plataforma aqui no Brasil é uma questão sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social, indicando que o caso deve ser analisado pelos 11 ministros no colegiado, né? Ou seja, no plenário da Suprema Corte. Lembrando que Nunes Marques é o relator de ações que questionam o bloqueio da plataforma e também decidiu encaminhar os casos tanto para análise da AGU e da Procuradoria-Geral da República antes de se posicionar no processo. A análise será feita em ações do Partido Novo e também da OAB, que questionam decisões de Moraes de suspender o X até a indicação de um novo representante jurídico da empresa no país e também o pagamento de multas por descumprimento de outras decisões judiciais. Nunes Marques, portanto, deu um prazo de 5 dias para a manifestação dos órgãos nesses processos. Só depois disso é que ele deve se manifestar. Vale ressaltar que Nunes Marques pode ainda decidir de forma individual, que é chamada de monocrática, mas indicou que deve levar os casos para análise dos demais colegas no plenário da Corte, com a presença de todos os 11 ministros e não apenas daqueles que atuam na primeira turma da Corte, que foi a primeira turma que referendou, né, o bloqueio do X pelo ministro Nunes Marques. O Novo pede a suspensão total da decisão de Moraes de proibir o X no Brasil. Já a OAB questiona a multa de R$50 mil para as pessoas que usam aplicativos de VPN para acessar a plataforma, mesmo estando no Brasil. Mesmo que as ações sejam recebidas, a expectativa é que, por maioria, elas sejam rejeitadas. Já existem 5 votos lá da primeira turma favoráveis ao bloqueio determinado por Moraes. Em outra frente, só para finalizar, o ministro Cristiano Zanin pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o pedido da Starlink para ter as contas desbloqueadas aqui no Brasil. A empresa disse inicialmente que não ia cumprir o bloqueio do X no país, mas depois recuou e voltou atrás. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, Carol. O caso aí crescendo, ganhando mais repercussão internacional. Agora, com essa decisão do ministro Nunes Marques, deve ir ao plenário. Então, a gente ainda vai falar desse assunto por umas semaninhas aqui. E a fala do Milei também repercutindo muito, né, Vera? Tem a apuração da Janaína Figueiredo, colunista do Globo, que cobre muito bem a América Latina, dizendo que nos bastidores o governo Lula considera as declarações do Milei inaceitáveis, estão cogitando até cancelar reuniões de alto nível, até convocação do embaixador brasileiro em Buenos Aires. Então a coisa está repercutindo, né? Porque o Milei criticou duramente a decisão da proibição do X, disse que a justiça brasileira é dependente do poder petista e que somente um tirano pode dar aval a semelhante ato de opressão. Ele não cita o nome do Lula, mas para bom entendedor minha palavra basta, né?
Exato, e a gente falou de repercussão na imprensa internacional, que estava na sua maioria positiva, até falamos isso ontem com o Pablo Hortelado, mas hoje o Washington Post fez um editorial contrário à decisão do ministro e falou que foi um movimento perigoso contra a liberdade de expressão. Então, aí uma voz dissonante naquele coro de uma espécie de torcida de que a ação do ministro Alexandre de Moraes pudesse ser um freio nos ataques do Elon Musk à democracia. Então, aí começa a haver nuance e divisão também nessa análise internacional. Vamos fazer mais uma parada e a gente volta já para o encerramento do Viva Voz. CBN, eleições 2024. Estamos de volta e também o tema das eleições de volta aqui ao Viva Voz, porque o candidato Pablo Marçal viajou e não deverá comparecer ao ato de 7 de setembro com o ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo sábado. Quem traz as informações para a gente é a Marcela Lorenzetto. Boa noite, Marcela. Oi, Vera, boa noite a você. Carol, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Pablo Marçal deixou o corpo a corpo com os eleitores paulistanos, está em El Salvador. Essa que é a primeira parada na agenda de internacionalização da campanha à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PRTB afirma que o objetivo é buscar exemplos de gestão no exterior. A campanha informou que ele embarcou nesta manhã por uma série de compromissos internacionais. Agora à noite a equipe confirmou que de fato ele está em El Salvador para se reunir com autoridades locais, mas não especificou quais. Interlocutores do candidato, no entanto, alegam que ele tentaria ainda hoje uma audiência com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Encontros com Javier Milei, presidente da Argentina, e também com o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, estão na lista de possíveis encontros, de acordo com pessoas do entorno de Marçal. A assessoria dele também informou que o objetivo em El Salvador é buscar soluções eficazes para enfrentar o problema da criminalidade. E aí vale destacar que o presidente de El Salvador virou um ícone da direita, com a bandeira de combate ao crime organizado, com dezenas de milhares de prisões realizadas e também com os índices de criminalidade despencando no país. Mas apesar desse sucesso, aparente sucesso da política de segurança, há vários questionamentos de entidades que defendem os direitos humanos. E aí, a assessoria de Marçal também informa que as reuniões visam promover um intercâmbio de experiências e estratégias que possam contribuir para a segurança pública na gestão da capital paulista, caso Marçal seja eleito. Apesar de pregar transparência, a estratégia que Marçal vem adotando na campanha é a de não divulgar os próximos passos dele. Ele é esperado por uma ala bolsonarista no ato do 7 de setembro, sábado, na Avenida Paulista. Muitos já, inclusive, confirmaram a presença de Marçal, mas ele não nega e nem confirma oficialmente. Apesar dessa viagem, ainda há uma expectativa de que ele possa ou não, que ele possa aparecer em um dos trios, mas é uma possibilidade muito remota, de acordo com o que a gente vem observando nas conversas de bastidor. A viagem internacional do candidato tem pelo menos 3 países confirmados na rota e um quarto que ainda estava em negociação na noite de ontem. Questionado no começo da semana pela CBN sobre de que forma esse tour no exterior ajudaria a angariar votos do eleitorado na cidade, ele não respondeu diretamente, disse apenas que as pessoas não votam no que um candidato fala no debate, as pessoas estão procurando alguém que tem princípios parecidos. E a gente destaca também, Vera, que ontem à noite, horas antes de embarcar, né, porque ele embarcou hoje bem cedinho, Marçal se reuniu com empresários e expoentes da direita num jantar para arrecadar fundos para a campanha dele. Esse jantar ocorreu num bairro nobre aqui da capital paulista. Não há informações sobre os valores doados, mas o candidato fez várias fotos, vídeos com os presentes, todos para as redes sociais, Vera. Obrigada, Marcela, pelas suas informações. E daqui de São Paulo a gente já vai direto para Belo Horizonte, porque teve continuidade o ciclo de sabatinas com os principais candidatos na capital mineira. E hoje foi a vez da candidata Duda Salabert, do PDT. Quem traz as informações para a gente é a Débora Costa. Boa noite, Débora.
Boa noite, Vera. A deputada federal e candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Duda Salabert, do PDT, disse na sabatina da CBN e dos jornais O Globo e Valor que sofre preconceito de outros partidos e, por isso, não tem apoio na corrida ao pleito na capital mineira. Ela também afirmou que, diferente da política, a cidade não vê preconceito em ter uma candidata trans. A estratégia que nós temos é apresentar para a cidade o nosso projeto e tirar de nós uma imagem a ultradireita tentou construir sobre nós. Eu não estou na política para discutir se o correto é dizer obrigada, obrigado ou obrigade. Eu sou na política para discutir questões sérias e urgentes para a cidade. Ou seja, não é um debate estritamente ideológico, é um debate sobre melhoria da qualidade de vida. Qualquer candidatura no Brasil que tivesse uma pessoa com 12 pontos nas pesquisas, com chances reais de ir para o segundo turno, era para ter 10 partidos apoiando. E por que ninguém nos apoia? Sem dúvida há muito preconceito por eu ser uma pessoa trans. Duda afirmou que está se sacrificando para concorrer nas eleições e disse não ser uma pessoa radical. Ela afirmou que está na política para discutir questões urgentes para a cidade e não somente assuntos ideológicos. A deputada ainda citou o ex-aliado Ciro Gomes, também do PDT, que fez críticas à candidatura dela em Belo Horizonte. Duda afirmou que o ex-governador está amargurado. Apesar de estar sozinha no primeiro turno, para um possível segundo turno, ela afirmou que já conversou com partidos progressistas e que deve ter o apoio dessas legendas. Afirmou também que Mauro Tramonte, do Republicanos, que vem liderando as pesquisas, deve desidratar nos próximos dias e que o principal rival para o segundo turno deve ser o deputado Bruno Engler, do PL. E o segundo turno vai ser Duda Salabert e Bruno Engler. O Mauro Tramonte vai desidratar, não tenho a menor dúvida disso. E além de desidratar, o que eu vejo do Mauro Tramonte, com todo respeito à trajetória dele, mas é um debate muito rasteiro sobre a cidade. Então acredito que no segundo turno teremos eu e Bruno Engler. O Bruno Engler é muito mais pela polarização do partido que ele faz parte, da linha política que ele faz parte, do que também pela qualificação do debate. Até porque, com todo respeito à trajetória dele, ele não consegue formar uma frase sem 5 palavras, que é gênero, trans, banheiro, Bolsonaro e Lula. Entre as propostas, Duda defendeu emergência climática na cidade para alertar a população sobre o corte de árvores, poluição de córregos e mineração na Serra do Curral. Sobre isso, ela denunciou o furto de minério e chegou a criticar o prefeito Fuad Noman, do PSD, por não enfrentar as mineradoras. Duda, que é professora, também defendeu um plano de carreira para docentes e afirmou que pretende oferecer o maior salário para professores entre as capitais. Na educação, também falou em escola em tempo integral para as crianças. Sobre outras propostas, a candidata também ressaltou a redução da fila de cirurgias eletivas, melhores condições de trabalho e salário para médicos e guardas municipais, além da modernização do transporte com a implementação do VLT. Nesta sexta-feira, Vera, na última sabatina com os candidatos aqui em Belo Horizonte, o entrevistado será Carlos Viana, do Podemos. Vera. Obrigada, Débora, pelas suas informações. Cravamos o tempo, Carolina Moran, nem nas Olimpíadas seria algo tão ali, cravado. O Ender Starles comemora no dia em que esta redação recebeu a visita do Zé Roberto Guimarães. Está todo mundo em polvorosa aqui. Tivemos esse gostinho olímpico para encerrar o Viva Voz. Ai, que delícia. Estou aqui com invejinha. Aproveitem para tietar bastante, tirar muita foto. É isso. Até amanhã, Vera. Até amanhã, amiga. Tchau, tchau.